Fala galera! Estamos começando hoje o 26º dia da nossa devocional 40 dias com os Vingadores. Como você pôde acompanhar nos últimos 5 dias, nós falamos a respeito dos membros dos Guardiões da Galáxia, a formação original que nós vimos no primeiro filme. Mas antes da gente encerrar essa minissérie dos Guardiões, nós vamos falar ainda sobre mais 2 personagens que compõem um pouquinho esse universo dos Guardiões da Galáxia. Hoje, a personagem que nós falaremos será ela, Mantis. Antes da gente dar continuidade, nós vamos ler o nosso texto bíblico base do dia. O texto se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. 1 João 3, 17. Pausa aí o seu vídeo para que você possa procurar na sua Bíblia e ao encontrar, dê play para a gente continuar nosso estudo juntos. O texto da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17, nos diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Vamos falar então um pouquinho sobre essa personagem, Mantis. A Mantis apareceu a primeira vez nos filmes da Marvel, no segundo filme dos Guardiões da Galáxia. Esta personagem tinha um propósito especial ali no começo do filme. Ela era uma espécie de criada do ser chamado Eagle, ou Ego, que é o planeta vivo. Ela tinha, com seu poder, ela conseguia fazer com que Ego dormisse, porque por ser um planeta vivo, ter todo aquele poder que ele tinha, ele não conseguia por si mesmo apagar durante um tempo ali os seus pensamentos de forma que ele entrasse num estado de dormência. Mas com a ajuda de Mantis, ele conseguia isso. E por quê? Mantis tinha um poder, ou melhor, ela tem um poder, que é o poder da empatia. Como que funciona esse poder da empatia? Ao invés de, como até o Drax confundiu ali no filme, achou que ela era uma telepata, ela é uma empata. Ou seja, o que ela faz? Ela consegue sentir aquilo que outras pessoas estejam sentindo ao tocá-los. Então, por exemplo, se uma pessoa estivesse feliz, ela tocava na pessoa e ia perceber a felicidade daquela pessoa, ela sentir a mesma felicidade que aquela pessoa. Da mesma forma, se ela estivesse triste, ela poderia também sentir essa mesma tristeza. Ou seja, ela conseguia reproduzir em si os sentimentos que a pessoa estivesse carregando ali naquela hora. E a Mantis também era uma personagem muito ingênua. Tanto que ela continuava servindo ali ao seu mestre, mesmo tendo a noção de que o que ele fazia não era bom. Mas ao encontrar a equipe dos Guardiões da Galáxia, conhecer um pouquinho mais a respeito deles, ela pôde perceber que eles tinham um jeito diferente de ser. Isso a motivou para que ela pudesse, também usando os seus poderes, ajudá-los a derrotar o seu antigo mestre e assim ingressar também na equipe dos Guardiões da Galáxia. Hoje eu queria falar um pouquinho com você a respeito desse poder que a Mantis tem, que é a empatia. Talvez nós não tenhamos a mesma condição de reproduzir esse mesmo poder, assim como a Mantis tinha, de poder tocar em alguém e sentir a mesma coisa que a pessoa poderia sentir. Tanto que se a gente for estudar um pouquinho e ir mais a fundo a respeito deste tema de empatia, na psicologia diz que nós não podemos de fato sentir o mesmo sentimento que outras pessoas pela empatia. Na verdade, a empatia é um processo de que nós reconhecemos em alguém alguma coisa, nós processamos na nossa mente aquilo, para que em nós possamos encontrar um sentimento parecido que a gente tenha vivido, para poder entender o que outra pessoa esteja passando. Isso é fácil de entender porque às vezes nós vemos pessoas passando por certas dificuldades, sentindo certas dores ali dentro delas, ou ao contrário, sendo felizes com algumas coisas, a gente se pergunta, nossa, como que a pessoa pode estar assim mediante esta situação? Isso porque nós não passamos por nada parecido ainda em nossas vidas. Mas em algum momento, quando a gente passa por uma situação parecida, a gente se lembra e pensa, poxa,
Hoje eu entendo o que aquela pessoa estava passando naquela hora. Por quê? Porque nós passamos por uma situação parecida que nos fez conseguir reconhecer aquela dificuldade, aquele problema que a pessoa estava passando, absorver aquilo de certa forma e poder reproduzir também em nossas vidas. É assim que a empatia acaba funcionando para a gente no dia a dia, nós que não temos poderes, né, que nem os personagens da Marvel. É importante nós pensarmos a respeito deste tema de empatia, que empatia significa nós nos colocarmos no lugar de outra pessoa. Como assim? Se alguém está passando por algum problema e isso a deixa triste, quando nós temos empatia por essa pessoa, é como se nós pensássemos: e se eu fosse a pessoa que estivesse passando exatamente pela situação que ela está passando? Você pode conhecer diversas pessoas que têm as suas dificuldades, seus problemas, que você olhando com a sua vida do jeito que é agora, você não entende bem. Mas tente pensar no que a pessoa está passando em todos os detalhes para você tentar entender como seria a minha reação, o que eu sentiria se eu estivesse na situação dessa pessoa. Alguém que teve essa capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, ou melhor, de todas as outras pessoas, foi Jesus Cristo. Porque Jesus ele nos substituiu num lugar que às vezes nem mesmo nós compreendíamos, que é a questão da culpa, do peso do nosso pecado. Jesus, ao se entregar e sacrificar por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, ele fez um processo, digamos assim, de empatia, porque ele assumiu um lugar que era nosso. Ele, digamos assim, calçou os nossos calçados ali para poder viver aquilo que nós que deveríamos viver. Porque nós que merecíamos a morte pelos pecados que nós cometemos de geração em geração. Mas quem pagou o preço por esses pecados? Foi Jesus. Porque mais do que empatia, ou seja, mais do que sentir o que nós sentíamos, ele foi ainda além. Ele olhou para ver o que poderia acontecer com a gente se nós continuássemos nesse caminho. E aí ele pôde fazer este sacrifício por nós, nos substituindo na cruz. E eu queria também te convidar a ler mais um outro texto que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Esse texto diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Por que eu trouxe esse texto? Nessa vida que nós vivemos, se nós pensarmos a respeito de empatia, nós vamos entender que o processo de empatia é nós nos colocarmos no lugar de outra pessoa, assim como Jesus fez conosco. E a gente só vai conseguir fazer isso de fato quando as outras pessoas tiverem um valor para nós. Se você não se importa com algum amigo, você não vai conseguir se colocar no lugar dele, porque para você aquilo não tem importância. Para que fazer aquilo? Mas quando você ama aquela pessoa, você é capaz de se colocar no lugar dela, porque ela é importante para você. E quando a gente pensa que a vida das outras pessoas pode ser superior à nossa, ou seja, valer mais ainda do que as nossas vidas, nós vamos fazer isso com mais empenho. Quando a gente gosta de uma pessoa mais do que a gente gosta de nós mesmos, nós vamos priorizar as coisas em relação àquela pessoa do que em relação às nossas vidas. Aqui o que Jesus está dizendo não é que necessariamente nós devemos achar que somos inferiores às pessoas ou as pessoas a nós, não. Mas a nossa atitude deve ser de pensar nas pessoas, ao contrário da forma que o mundo vive hoje, uma forma egoísta. As pessoas não conseguem ser empatas, ou seja, não conseguem ter empatia porque elas só pensam em si mesmas. Elas não estão preocupadas com os problemas das pessoas, as dificuldades que elas estão enfrentando, elas estão preocupadas com as próprias dificuldades. Mas quando nós somos capazes de deixar as nossas dificuldades um pouco de lado para pensar nas dificuldades das outras pessoas, às vezes a gente vai perceber que os problemas que nós temos no nosso dia a dia são tão pequenos comparados ao que outras pessoas enfrentam. E talvez você possa perceber que às vezes o problema que você enfrenta é maior do que o das outras pessoas. E por isso você vai ter condições de ajudar essas pessoas,
porque você vai poder mostrar como que você, em um problema maior, está lidando com seus problemas. Para a pessoa vai ficar muito mais fácil entender os problemas relativamente menores dela e poder enfrentá-los. Você vai motivar essa pessoa. Esse foi o nosso estudo de hoje, nosso devocional. Eu vou pausar aqui a nossa música para que a gente possa orar um pouquinho juntos a respeito deste sentimento de empatia, dessa questão de podermos nos colocarmos no lugar de outras pessoas, para que assim nós possamos de fato entender as dificuldades que elas estão passando, entender a vida delas, não só para poder ajudá-las, mas isso também nos ajuda. Quando a gente entende a vida de outra pessoa, a gente vai perceber, como eu disse, problemas nas nossas vidas que às vezes a gente pensava que eram tão grandes e são menores, ou a gente vai perceber formas de enfrentar situações que a gente vive hoje em dia. Seja de uma forma ou de outra, a empatia é muito importante para nós, cristãos, para que possamos viver como uma igreja, ou seja, como apenas um corpo, que é o corpo de Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor demonstrou por nós esta empatia, Senhor. O Senhor se colocou em nossos lugares, literalmente, porque o Senhor sofreu aquilo que era para nós sofrermos. O Senhor passou pelas humilhações e pela morte que nós deveríamos ter passado. E tudo isso porque o Senhor nos ama, tudo isso porque o Senhor considerou a nossa vida mais importante do que a sua própria, naquela oportunidade que o Senhor esteve aqui na terra conosco. Que possamos tomar este teu exemplo, Senhor, para as nossas vidas, lembrando que devemos ter a vida das outras pessoas como mais importante do que as nossas próprias vidas, para que assim possamos valorizá-las assim como o Senhor as valoriza e possamos fazer aquilo que for necessário, não só para entendê-las, mas para podermos viver como uma unidade, ajudando aqueles que têm necessidade e sendo ajudados quando nós precisamos também. Nos ajude a nos colocar no lugar das outras pessoas, Senhor, sentir aquilo que elas sentem, para que isso de fato possa tocar os nossos corações. Esteja conosco, e assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Essa foi a nossa devocional de hoje.